não vou perguntar que horas são prata, já que ela sopra para mim. Olha aqui o que a gente usa. Isso aqui é um ponto. É o equipamento que a gente utiliza para ficar ouvindo as orientações lá de cima. Então, que horas são, Cristiane Campos? Minha crisálida de borboleta, chamo ela de crisálida porque trabalhamos juntas há muito tempo. E crisálida é tipo o casulo, né? Onde a borboleta fica enquanto lagarta para depois se transformar, bater asas e voar. Filosófica demais para a realidade que agora se apresenta. Procurado um agricultor, Josito Teles dos Santos, acusado de degolar, cortar a cabeça da companheira de 16 anos e da filhinha de 11 meses. Os policiais de Teolândia, uma cidade, uma localidade que fica no Baixo Sul, aqui do estado, estão em busca do agricultor Josito. O crime foi na casa onde eles moravam. Segundo testemunhas, o tal do Josito é usuário de drogas, usou uma faca tipo peixeira. Depois de degolar Ramile de Jesus dos Santos, a companheira de 16 anos, e o bebezinho Raquel dos Santos, de 11 meses, Josito fugiu. Ramile e Josito estavam separados e reataram há uma semana. Quem tiver informações sobre esse agricultor Josito de Teolândia, por favor, eu lhe peço, encarecidamente, ligue. 3235-0000. Se você não quiser ligar, tiver com medo, mande um e-mail para mim que eu repasso para a secretaria com o maior prazer. Meu e-mail é danielaprata@tvitapuã.com.br. E lembrando que quem denuncia pelo 3235-0000 não precisa se identificar. Ele só quer saber a informação para chegar até os acusados e para esclarecer e até mesmo inocentar, se for o caso, sabe? Por favor, dê um plá para a polícia, dê. Josito, de Teolândia. Cadê você, Josito? Tá conseguindo dormir? Tá conseguindo botar a cabeça no travesseiro? Degolar uma criança de 11 meses? Teu próprio filho? Tua própria filha? Ai, viu? Há um dia do sorteio do maior prêmio da Mega Sena já pago no país, mais de 30% das lotéricas em Salvador e região metropolitana não estão funcionando. O prejuízo nas lotéricas só aqui já ultrapassa 70 milhões. Por quê? O sistema da Oi está parado desde o incêndio no prédio da telecomunicações da telecomunicadora na semana passada. Nos lugares onde as apostas estão sendo feitas, tem muita fila e, é claro, né, perduram os sonhos milionários. Vejam. Já imaginou ficar milionário da noite para o dia? Seria bom, agradável. Muito bom, vamos tentar a sorte aí, tá entregue a Deus, se Deus permitir. É sonhar, mas é difícil de realizar. Mas o que é sonho, Maria, pode sim virar realidade, é que a Loteria Brasileira prevê pagar 190 milhões de reais na Mega Sena da Virada, o maior prêmio da história do país. O resultado vai ser conhecido nas últimas horas de 2010, uma festa de virada de ano e tanto, não? É uma maravilha, né? Para que é melhor? Quem não quer ganhar muito dinheiro hoje, nesse país que nós vivemos? Tem que ter dinheiro. Nas lotéricas, as filas crescem, assim como os sonhos dos apostadores. Já tivemos um aumento aqui há uns 10 dias atrás a 30%. Eles anunciaram 150 milhões, mas você tem a certeza que vai passar de 200 milhões. Às vésperas do sorteio da Mega Sena da Virada, 200 lotéricas em toda a Bahia estão como esta, completamente vazias, sem apostadores. A explicação está no sistema que ficou fora do ar desde o incêndio que atingiu o prédio da operadora Oi, há pouco mais de uma semana. Está sendo um prejuízo enorme para o dono da empresa, né? Inclusive para todos. Em outros estabelecimentos, o sistema até funciona, mas de forma lenta. Por isso, o apostador deve se apressar. Os jogos só podem ser feitos até às 14h de sexta-feira. Um sacrifício até pequeno para o tamanho do valor do prêmio. As apostas para a Mega Sena da Virada podem ser feitas até 14h de hoje, no horário de Brasília, em todas as lotéricas do Brasil, que você achar abertas, né? Pelo menos aqui no Nordeste. O sorteio da Mega Sena da Virada vai acontecer às 20h de 31 de dezembro, na Praça da República, no centro de São Paulo. Lembrando que o problema provocado pelo incêndio no prédio da Oi e pela falta de plano B na operadora que tem 70% do sistema no país, não é só aqui na Bahia não, afetou também os lojistas e continua afetando. Nas lotéricas a placa que se encontra é fora do ar e sem previsão de retorno. E nas lojas, o comércio, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia diz que 3.600 lojas
ainda estão com problemas para fazer as transações com cartão de crédito. Isso representa 30% dos 12 mil lojistas do estado, viu? Houve uma melhora, mas ainda não é o suficiente. Eu quero ver como é que a Oi vai se organizar para pagar. E sei também que tem muita gente migrando para outras operadoras. Fazer o quê, né? Fazer o quê, sim? Ir para o bloco de esportes, para as notícias do esporte com ele, com Walter Lima. Oi, Valtinho, bom dia. Bom dia para todo mundo. Tudo bom com você? Tudo. Quem não tá muito legal é a torcida tricolor, né? Que foi... Sim, menino, que história é essa? Pois é, essa notícia foi dada ainda na semana passada. Por ironia, na véspera de Natal. Que presente para a torcida tricolor, hein? A polêmica ainda repercute nas ruas de Salvador. O Bahia aumentou o preço dos ingressos para 2011. Quem quiser ver o Bavi em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano, por exemplo, vai ter que pagar um valor mais caro até do que vai ser cobrado pelo Corinthians para os jogos da Libertadores da América. Vamos ver. Você se lembra das filas encaradas pelo torcedor para apoiar o Bahia nos últimos jogos da Série B? Esqueça essas imagens para 2011. Apesar do time só começar a jogar a primeira divisão do Brasileirão no mês de maio, a diretoria preferiu aumentar o valor dos ingressos para as partidas do Campeonato Baiano. R$50. É este o preço que o torcedor vai ter de pagar para ver um jogo do Bahia pelo Campeonato Baiano do ano que vem. Só para se ter uma ideia, é o mesmo valor que o torcedor do Corinthians vai pagar para ver um jogo do Timão pela Libertadores da América. A novidade, é claro, não agradou nem um pouco a galera tricolor. Falta de respeito com os torcedores. Como é que pode, na Bahia na primeira divisão agora, apesar do apoio da torcida, aumenta o ingresso para R$50 com um salário desse que nós ganhamos. Está muito salgado o preço. Assim, poderia ser para o Campeonato Brasileiro, né? Está na primeira divisão agora, jogadores caros vão vir e esse preço está adequado para o Campeonato Brasileiro, para o Baiano não. Para piorar, o Bavi em Pituaçu também vai ter um preço diferenciado. Prepare o bolso. Os valores podem variar entre R$60 e R$120. Tem gente que já avisou que não vai. Esse preço realmente eu não vou. Não vou também. Mais caro ainda, não tem condições. A principal reclamação, Daniela, é que assim, para o padrão do Campeonato Baiano, para o nível do Campeonato Baiano, não valeria cobrar um valor de ingresso no patamar de uma Libertadores América. E o que é que o Esporte Clube Bahia, o que é que os responsáveis falam sobre isso? Porque é uma política de preço para adequar a realidade financeira do clube e que essa prática de valores será mantida para 2011. Inclusive, vão aumentar até o rigor na cobrança da carteira de estudante para acesso à meia entrada, que só vai liberar apenas um ingresso de meia entrada para cada estudante, antes podia liberar até 4, dependendo da circunstância do jogo também. Então vai ser uma política assim, bem agressiva, vamos usar a palavra certa, bem agressiva de preços para que o Bahia tenha um caixa, né, pago pela torcida para 2011. Então me fala uma coisa, quanto vai custar o ingresso no final das contas? Ingresso do Campeonato Baiano. Bahia e Feirense, primeiro jogo do Bahia em casa pelo Campeonato Baiano, R$50. Peraí, calma, devagar, que na cabeça. Respira fundo. Peraí que eu preciso de tempo para calcular aqui, senão chip, tico e teco dão tilt. R$50. Então, se eu tenho um filho, digamos que de 12 anos, eu não tenho, mas se tivesse, uma mulher, um marido, um filho e uma filha pagam R$200? Se os seus dois filhos tiverem a idade para pagar inteira, vocês vão pagar 200. Aí paga módicos 150, se tiver meia entrada. Se vocês quiserem ir para o Bavi e quiserem ficar na área das cadeiras, cada um vai pagar R$120. Vem cá, o que se passa? Me perdoe, com todo respeito, a gente compreende que o time precisa, a gente compreende que as empresas precisam. Agora, de onde acham que uma pessoa vai tirar R$50, gente? R$50 é dinheiro, um salário mínimo ainda é R$510. Vamos ter noção das coisas. Para ter um outro comparativo, quem vai assistir o jogo do Fluminense no estádio Engenhão, Fluminense campeão brasileiro, no estádio Engenhão, paga no máximo, R$40 para assistir, para comprar um ingresso de arquibancada. 20 a meia. R$40 para assistir o campeão brasileiro. E o Bahia, evidentemente,
Não que não seja um time merecedor do título brasileiro, mas... Sim, mas a um questão maior, né? não é ser merecedor ou não ser merecedor. A questão é o merecimento que a torcida tem, bonita, fiel, grande, enorme, de um preço que ele possa pagar. Eu vou mais além. Eu acho que se a Fonte Nova ainda estivesse de pé, não tivesse acontecido tudo aquilo, a gente teria uma maior capacidade de estádio. Talvez eles poderiam até praticar um preço mais em conta. Mas a capacidade de Pituaçu, 32 mil pessoas, eles querem fazer caixa. Que absurdo, gente. E vem cá, e o dinheirão todo que rola nas transações de jogador? O jogador foi vendido por R$1 milhão. O máximo que aconteceu até agora envolvendo o Bahia aí foi o empréstimo do Vander, o meia Vander, grata revelação das divisões de base para o Flamengo. Empréstimo, não é venda. Venda é 1, 2, 3 milhões de reais pelo passe. Eu continuo sem entender, porque tantas transações milionárias com jogadores de futebol e os times sempre sem dinheiro, sem dinheiro. Você lembra do Daniel Alves, que recebeu o título de cidadão soteropolitano? Ele foi vendido por R$500 mil. E hoje é um dos jogadores, um dos laterais direitos mais valiosos do mercado mundial de futebol. E já que a gente está falando desse mercado mundial de futebol, de repente os R$50 de ingresso que o torcedor vai ter que pagar em 2011 para assistir um jogo do Campeonato Baiano seria para pagar o salário de um possível reforço que o Bahia pode estar trazendo. O Tricolor pode fechar mais um reforço. É o Meia Ramon, não aquele que defendia o Vitória, mas um jogador que está no CSKA da Rússia e já passou por Flamengo e Corinthians. A gente tem a imagem dele aí. Esse jogador confirmou a negociação com o Bahia pelo Twitter. E o diretor de futebol, Paulo Angione, também afirmou que existe a conversa entre o clube e o jogador. Tá ele aí, com a camisa do Flamengo. Segundo Ramon, só depende do CSKA, que é detentor dos direitos federativos dele, liberar o passe do jogador para o jogador vir para o Bahia. Então, esse jogador aí, meus amigos, pode aparecer aí a qualquer momento no elenco tricolor. De repente, é o cara que vai justificar os R$50 pagos de ingresso. Aqui o torcedor vai querer fazer isso. Para justificativa, você pode utilizar duas palavras, justificativa e desculpa. Cada um com a palavra o torcedor. Pronto, com a palavra o torcedor. Escreva pra gente, bahianoar@tvitapuã.com.br. Diga, o que é que tu tá achando de R$50? Módicas onças, é uma onça, R$50, não. O que você acha disso? Escreva. Vamos lá. Vamos falar do Vitória, né? Vamos falar do Vitória. Por favor. O Vitória anunciou nesta quarta-feira seu terceiro reforço para a temporada 2011. Não podemos dizer que é um grande reforço, na verdade é o retorno de um jogador. Trata-se do atacante Neto Baiano, que volta para cumprir seu contrato com o clube. O jogador é um dos 5 maiores goleadores rubro-negros nos últimos 5 anos. E o autor do gol 1000 no Barradão. Neto atuou de janeiro a junho de 2009. Esse é um dos jogos do Neto Baiano em que ele jogou contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aos 28 anos, o Neto estava emprestado ao Jeff United do Japão desde julho de 2009. Agora se junta ao elenco. Por que ele foi anunciado como terceiro reforço? Havia a possibilidade do clube japonês renovar o empréstimo do jogador e contar com o Neto Baiano para a temporada 2011. Como a negociação não se concretizou e o jogador pertence ao Vitória, ele volta para o clube rubro-negro e é anunciado como reforço. O Neto Baiano aí, que deixou muita gente com saudade, de repente pode ser o cara, a referência no ataque rubro-negro para a temporada 2011, Daniela. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? São essas as notícias do esporte, pelo menos para hoje, né? Tá bom, mas amanhã tem Baianoá também. Tem. O último Baianoá de 2010. E nós estaremos vai ser emocionante. Juntos. Um beijo, Valeu. meu querido Valtinho. Valeu. Bom dia para todos. Até amanhã.